Que presente de Natal, hein? O Zé Ricardo é o novo técnico do Goiás para a temporada de 2024 e agora, já um dia depois do anúncio, o torcedor tentando digerir a ideia, quero trazer a minha opinião a respeito desse assunto, da mesma forma as principais características de jogo do Zé Ricardo, como a gente pode esperar um Goiás, por exemplo, já no Campeonato Goiano, os números dos seus últimos trabalhos, as formas de jogo que o Zé Ricardo apresentou e esta ilusão do torcedor que esperava um ano de 2024 melhor, diferente, começando já de uma maneira bastante questionável. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Bueno Tênis Club, nosso parceiro do vídeo de hoje. Que tal presentear quem você ama com mais saúde e diversão? Aqui na Bueno Tênis Club, o tênis e o beach tênis são as estrelas dessa jornada. Imagine celebrando cada vitória, grande ou pequena, e aproveitando cada momento ao máximo. Aqui na Bueno Tênis Club, você e sua família podem. Clique no botão aqui embaixo para começar essa revolução. Esse é o ano para escrever a sua história de superação. Para você que quer começar um 2024 diferente, com mais saúde, disposição e praticando um hobby novo, é na Bueno Tênis Club, que está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ao Vaca Brava, ao Goiânia Shopping. Você pode inclusive agendar a sua aula experimental 100% gratuita, tanto para adultos quanto também para crianças. Todas as informações, tanto do Instagram quanto do WhatsApp da Bueno Tênis Club, eu vou deixar para vocês na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o novo técnico do Goiás para a temporada de 2024, que é o Zé Ricardo. Todo mundo sabe, né, esse anúncio na manhã de Natal, acho que aí já o Goiás já começa a errar na forma de comunicar o seu torcedor. E mais para postar aqui na terça-feira para vocês, no período da tarde, já com mais informações. Estudei um pouco sobre as características de jogo do Zé Ricardo e quero trazer aqui para vocês também em nosso vídeo. O que eu posso dizer em relação a essa contratação? A minha opinião, né? Para um cenário de Série B, não é ruim, tá? Vamos olhar aí para a grama do vizinho. Se fosse o Guarani acertando a contratação do Zé Ricardo, ou vamos colocar aí um outro clube que deve brigar junto com o Goiás, sei lá, talvez o Paysandu, um Ituano, a Ponte Preta, enfim, equipes aí do meio de tabela, talvez, seria uma contratação bem digna. Até para os outros também que estão aí nesta luta pelo acesso, um Avaí, sei lá, talvez um América Mineiro, seria sim uma contratação bem aceitável. É questão que a gente, como torcedor, espera um Goiás para 2024 diferente. E com todo respeito, o Zé Ricardo é a mesma coisa daquilo que já passou no Goiás nos últimos anos. Só você puxar aí uma lista recente de Ney Franco, de Claudinei Oliveira, de Pintado, Marcelo Cabo, Jair Ventura. Cara, é muito semelhante. Até o estilo de jogo do Armando Evangelista também. Basicamente quase que dá para dizer que farinha do mesmo saco. E o torcedor que até viu as negociações aí com o Barbieri avançarem, não acho que o Barbieri seja o melhor técnico do mundo, mas tem uma ideia diferente, por exemplo, do Zé Ricardo. Eu penso que um trabalho em longo prazo ele é muito mais provável de acontecer com o Barbieri do que, por exemplo, com o Zé Ricardo. E o torcedor ele queria sim algo diferente para começar a temporada. Volto a dizer, para um cenário de Série B não é um técnico horrível. A gente tem que separar bem aquela questão do Goiás dos sonhos para o nosso Goiás, infelizmente, de hoje, da realidade, que é sim muito cruel. Mas mesmo ela sendo difícil, o Goiás podia ser um pouco mais caprichoso nas suas contratações, um pouco mais seletivo, e até mesmo o torcedor que viu aí as negociações próximas com o Barbieri, como falei, não é um nome unânime, mas é sim melhor do que o Zé Ricardo, por exemplo, quanto também a demissão do Armando Evangelista. Volto a dizer, o Armando não é nenhum extraterrestre, porém, você espera 3 meses para o português chegar, o Goiás basicamente se afundou muito naquele período com o Emerson Ávila, e demite o cara na primeira possibilidade de não pagar a multa rescisória. O Goiás ele tem esta questão de que nos últimos anos eu não vejo como principal problema o técnico, eu vejo muito mais a montagem do time, a filosofia e tudo mais. Eu vejo isso como o principal do que propriamente a figura do treinador. Mas se você vai começar 2024 pensando em uma filosofia diferente, eu acho que o técnico poderia
ser outro, tá? Sobre outras questões também que me preocupa nessa contratação, além de, citando essa forma de anunciar, não precisava ser no dia 25, tá? Eu entendo, acerto, mas era um nome que não tinha especulação aí nas últimas horas. Esperava, entendeu? Esperava ir pro dia 26, pro dia 27, esse anúncio do Zé Ricardo. E o Goiás vai lá e coloca no dia 25, na manhã do Natal, como se fosse um presente para o seu torcedor. E o máximo que esse presente, esse desejo tenha sido realizado pelo Papai Noel, talvez tenha sido os desejos do Edminho Pinheiro. É algo que eu também fico preocupado em relação a isso. Não tenho nada contra o Edminho ou algo nesse sentido, mas se é um caminho que o Goiás irá para um rumo profissional, quem quis a contratação do Zé Ricardo, essas informações já circularam por todas as redes, tanto do Periquito Brisado, o Imprensa Verde, acho que até o Edminho já falou abertamente sobre o Zé Ricardo, sim o Edminho Pinheiro. E se hoje o Goiás tem um CEO, no caso que é o Luciano Pacieiro, também um diretor de futebol, que é o executivo, que é o Agnello Gonçalves, a tendência é que chegue mais um também para auxiliar nessa parte de futebol, porque um presidente do Conselho Deliberativo tem que dar pitaco em relação a treinador. Enfim, pode ter acontecido outra coisa, sim, a gente não sabe de tudo. O Goiás não é um clube aberto também a torcedor, imprensa e tudo mais, então a gente fica aqui no que a gente tem de informação, não fazendo um pré-julgamento, mas o que deu a entender foi exatamente isso, um pedido da antiga diretoria do Goiás, e aí para o torcedor que queria algo diferente, leva essa na cara bem na manhã de Natal. Então beleza, já que não dá pra gente fazer muita coisa agora, é aceitar, torcer pro Zé Ricardo chegar com uma boa comissão técnica, tendo contratações dignas para um começo de ano e fazer sim a boa temporada. A minha grande crítica é que é um nome mais do mesmo, Poderia ser pior? Poderia, como por exemplo a manutenção do Mário Henrique do Sub-20 no profissional, mas é um perfil daqueles que a diretoria adora, demitir por exemplo, após a final do Campeonato Goiano, ou com 5, 6, 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, torço muito para o Zé Ricardo dar certo, eu acho que pode sim acontecer, num cenário diferente dele também, iniciando a temporada e na Série B do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo que ficou com essa característica aqui no Brasil, de ser muito aquele técnico de pegar o time no meio da temporada, dar uma sequência de 3, 4 jogos de vencibilidade, ajeitar a defesa e no longo prazo o trabalho começa a cair. Foi assim, por exemplo, também no Cruzeiro, até conseguiu vitórias importantes, como por exemplo diante o Atlético Mineiro fora de casa, mas que também foi assim no Fortaleza, enfim, naquele início de trabalho no Internacional, até terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 relativamente bem, mas que não consegue dar uma sequência num projeto, 2, 3 anos no mesmo clube. A única temporada que ele começa o ano de fato no time foi no Vasco da Gama, salvo engano, na temporada de 2022, 26 jogos com 12 vitórias. Sobre as principais características e modelos de jogo, geralmente ele varia de um 4-2-3-1 para um 4-3-3, já testou essa formação também no Fortaleza, tentando jogar com pontas mais abertas, mas que no geral ele tenta preencher bem aquele meio de campo com os homens também dos lados. É muito comum você ver dentro dos times do Zé Ricardo a presença dos jogadores das beiradas caindo por dentro. Acho que um jogador dentro do atual elenco do Goiás que pode fazer esta função é o Vinícius, dentro de um cenário de Série B. Além disso, na hora de defender, utiliza basicamente algo semelhante que o Armando Evangelista fazia, ou até mesmo o Jair Ventura era mais que uma linha de 5, O Zé Ricardo fica ali num 4-4-2, basicamente, com 2 jogadores mais avançados, sem a posse de bola. O Armando ele variava desse 4-4-2 para um 4-5-1, preenchendo bastante aquela região de meio de campo e não deixando quase ninguém. O Zé Ricardo geralmente ele deixa um centroavante e mais um outro camisa 10, sem essa responsabilidade de morder o tempo todo na marcação, lá para fazer aquela pressão na saída de bola e os outros jogadores da defesa, um pouco mais atrás. Não é um estilo de prender muito o adversário lá na frente, igual por exemplo o Armando Evangelista tinha essa característica de pressionar bastante a saída de bola do adversário. O Zé Ricardo não tem isso, É mais um time um pouco mais neutro, que espera um pouco mais para dar o primeiro combate. Ele tinha muita dificuldade quando precisava propor o jogo, o time muito recuado, o adversário, e o seu time indo para cima do oponente. Geralmente o Zé Ricardo se complicava em algumas situações assim, e para um cenário de campeonato estadual, onde o Goiás terá
a maior folha, enfim, né, na Série B também do Campeonato Brasileiro, um cenário semelhante, fica aquela preocupação. Consegue sim defender muito bem, acho que essa é a principal característica, de chegar, arrumar a defesa e tudo mais, garantir alguns pontos, mas que propondo o jogo tem sim muita dificuldade. No Flamengo ele até inicia com um estilo de jogo com maior posse de bola. No Vasco da Gama em 2017 era um time de mais contragolpe mesmo, jogando por exemplo no erro do adversário, contra-ataques, bolas longas, e no Internacional na hora de atacar usavam uma saída mais com 3 jogadores, caindo ali um volante, né, pelo meio, né, com mais qualidade na saída de bola, os 2 laterais indo até, por exemplo, a linha de fundo, os 2 zagueiros abrindo um pouquinho mais e deixando os pontas com esta mega liberdade de circular ou pelo meio de campo ou até mesmo em bolas esticadas. Esses atacantes de lado chegando pelo meio, abrindo espaço ali no corredor, inversão de jogo, cruzamento para trás, algumas das características do Zé Ricardo. Eu até achei um repertório razoável, tá? Eu já vi técnicos muito piores, taticamente falando, chegando aqui no clube. Na cobrança de escanteio também é uma bola parada perigosa, geralmente cobrando no primeiro pau. Eu gosto dessa característica, um escanteio mais fechado e tudo mais, ou até mesmo batendo ele mais curto para pegar a defesa adversária um pouco mais bagunçada e tentar jogar aquela bola lá na fogueira, na confusão no primeiro pau. Então dá pra gente esperar basicamente um Goiás num 4-3-3, né, um 4-2-3-1, 2 pontas abertos basicamente, um centroavante lá na frente, geralmente um ou até mesmo 2 volantes mais defensivos, vai depender do jogo, aquela saída de bola com o volante voltando um pouco mais para inversão de jogadas, os laterais que podem se enxergar bastante na linha de fundo, esta liberdade para os pontos de circular pelos lados ou até mesmo pelo meio, e na hora de defender basicamente um 4-4-2, tá? Acho que dá pra gente colocar basicamente essas principais características de jogo do Zé Ricardo. Pelo menos é um começo de temporada, espero que ele também possa participar bem dessa montagem do elenco, né, fazer contratações, não demitir ele na primeira derrota em um clássico, igual o Goiás já tem um clássico na segunda rodada contra o Atlético Goianiense, e volto a dizer, não é aquilo que o torcedor esperava, é a pior escolha para a Série B? Não é, tá? O Zé Ricardo ele tem passagens por grandes clubes aqui no futebol brasileiro, de fato não vem em um momento bom. Pelo Cruzeiro foram 10 jogos com 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates, tá? Pelo Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Também pelo Flamengo, ele surge ali em meados de 2016, um time até bem ofensivo naquela época, passa no Vasco, no Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC e o Shimizu S-Pulse no futebol japonês. Ele ficou até o começo, né, dessa atual temporada, já foi procurado pelo Verdão no começo do ano, também na metade, antes da chegada do Armando Evangelista, e agora é o nome certo para 2024. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link do apoiador do vídeo de hoje, a Bueno Tênis Club, com todas as informações para você começar a praticar um esporte novo em 2024, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!